Olá, meus queridos, minhas queridas do nosso curso. Como vocês estão? Vocês pensaram que ia ficar livre da gente, né? Estamos aqui firmes e fortes, antenados e virtualmente antenados para darmos continuidade ao nosso conteúdo. E por falar em conteúdo, não sei se vocês se lembram, nós estávamos conversando sobre esse assunto aqui em sala de aula. Platão, lembra-se? Nós tínhamos falado que o Platão desenvolveu uma teoria a respeito do conhecimento e essa sua teoria apontava para um dualismo, para a existência de um plano metafísico que serve de base explicativa para o nosso plano físico. Nós tínhamos discutido, comentado com os senhores a teoria das ideias de Platão. Pois bem, só que o Platão também, ele foi um autor que fez uma defesa extremamente enfática à política, foi um pensador político e desenvolveu uma teoria política muito conhecida. A sua teoria política defende em unhas e dentes a aristocracia. Platão foi um aristocrata. Platão foi um ilustre ateniense que gostava e tinha muita simpatia pelas instituições públicas, as instituições de poder. Porém, apesar dele viver numa sociedade, numa cidade-estado, Atenas, fundada na democracia, o Platão, ele foi um crítico severo a essa democracia. E o que Platão defendia? A aristocracia. Mas uma aristocracia bem diferente dos modelos padrão de aristocracia. Para Platão, quem tem que governar são os melhores, daí a palavra aristói, os melhores, os mais aptos, os mais capacitados. Só que melhor em quê? Não a aristocracia da riqueza, não a aristocracia referente a posses, mas a aristocracia do conhecimento. Por isso Platão estava convicto de que na cidade ideal que ele tanto preconizava, vale destacar que quando ele descreve a sua teoria política, o que ele tem em mente é um modelo ideal de cidade. Seria uma cidade perfeita, uma cidade bela, a Calípolis. A expressão Calípolis em grego designa justamente a cidade bela. E nessa cidade bela, ela, para ser bela, nela tem que haver uma forma de governo considerada por Platão justa. E qual é a forma de governo mais justa para Platão? Seria justamente essa aqui, sofocracia. Sofocracia, na prática, seria o governo de sábios, o governo de filósofos, o governo aonde quem está no comando da sociedade, quem governa, são filósofos. E aí vem a pergunta, por que para Platão o filósofo tem que ser o governante? Justamente porque para Platão o filósofo é aquele indivíduo que conhece ou compreende claramente o que vem a ser a justiça. E por compreender o que é a justiça, o filósofo ele tem condições mais claras para implementar uma sociedade que seja justa. Além disso, o filósofo, por conhecer o bem, por conhecer o que é a justiça, ele, mais claramente do que os homens, poderá viver o que é justo. Ele conhece o que é justo e, consequentemente, se torna também uma pessoa justa. Esse é o critério platônico para indicar a sofocracia como forma de governo ideal. Agora, quando Platão imagina, idealiza uma cidade governada por filósofos, ele também tem como pano de fundo desse seu projeto um modelo de sociedade estratificada, de sociedade estamental. Uma sociedade onde alguns devem exercer uma função, outros devem exercer outra função e assim sucessivamente. E nesse critério funcional que o Platão idealizou para a sua cidade, ele imaginou uma sociedade constituída por 3 grupos de indivíduos. Está aqui, a chamada teoria das 3 classes sociais. Ele imaginou que alguns indivíduos da cidade ideal devem administrar, devem governar, são os magistrados, aqueles indivíduos que têm
uma aptidão superior, uma alma mais nobre. Você pode chamar isso aqui, de alma de ouro, indivíduos cuja aptidão intelectual é superior. Ele também vai dizer que na cidade ideal, alguns indivíduos deveriam cuidar da segurança, indivíduos cuja alma é intermediária, uma alma de prata, indivíduos cuja capacidade os coloca na condição de guerreiros. E por fim, o povo, o povão, os produtores. Por que a gente cita como produtores? Os indivíduos que são encarregados aqui da produção econômica, que lidam com questões ligadas à produção de bens, de serviços necessários à cidade. Aqui entra, por exemplo, agricultores, aqui entra, por exemplo, artesãos, aqui entra comerciantes, enfim, toda a classe de indivíduos que estão direta ou indiretamente ligados à produção. Esses indivíduos, Platão vai dizer, têm alma de bronze. Agora, qual é o critério utilizado para Platão para fazer essa divisão fundada na aptidão? O critério já está aqui. O critério vai ser justamente a capacidade inata a cada indivíduo. Então, dentro da perspectiva de Platão, tem indivíduos cuja capacidade natural é diferente do outro. Por isso aqui já cabe uma reflexão. A escravidão, por exemplo, ou a servidão, dentro da perspectiva platônica, e que depois vai ser defendida por Aristóteles, ela é justificada como algo natural. A escravidão, ela está implícita na alma de cada pessoa. Ela não é, portanto, resultante de ações dos indivíduos, mas da alma ou da natureza de cada indivíduo. Muito importante esse dado. Então, dentro do modelo platônico, alguns devem comandar, administrar, outros devem proteger e outros devem produzir na polis ideal. Nesse sentido, o Platão vai dizer que o modelo democrático, até então, presente na sua sociedade, a sociedade ateniense do seu tempo, é um modelo corrupto. Ele vai dizer que a democracia é uma forma corrupta de governo. Por quê? Porque na democracia quem governa é o povo. O povo é geralmente conduzido, dentro da perspectiva platônica, por interesses passionais, por interesses egoístas. A alma do povo é uma alma de bronze, ou seja, uma alma mais voltada para interesses meramente passionais, apetitivos, concupiscentes. Por isso que muitas vezes o povo vai agir não em prol daquilo que é justo, não em prol daquilo que seria o bem comum, mas o povo, no caso a grande maioria, vai agir em prol dos seus interesses meramente particulares. Por isso que a democracia, para Platão, é uma forma corrupta de governo. Por quê? Porque nela implica em estar no poder pessoas que não têm em mira, que não têm como foco o bem comum, a justiça ou o belo, dentro da perspectiva platônica. Muito interessante, porque quando ele está se referindo à democracia, ele está se referindo a um governo de uma maioria ignorante, de uma maioria que não conhece o que é o bem, o que é o belo e nem o que é a justiça, de uma maioria que, entre aspas, está na caverna e se contenta apenas com as sombras daquilo que é verdadeiro. E aqui, para nossa conclusão, eu gostaria de estar trazendo à tona um tema muito importante do pensamento platônico, a famosa teoria da reminiscência. Nós tínhamos comentado com os senhores que o Platão ele foi influenciado pelo pensamento socrático. Sócrates teria sido o seu grande mestre. E o Sócrates deixava claro que o processo de conhecimento ele está fundado justamente na maêutica, na capacidade do indivíduo retirar de dentro de si mesmo, ele vai retirar de dentro de si mesmo
um saber, um conhecimento que estava obscurecido, que estava adormecido dentro de si. Agora, vejamos um detalhe interessante. Qual é a relação entre a maiêutica socrática e a reminiscência de Platão? Note que tanto na teoria da maiêutica socrática quanto na reminiscência platônica existe a ideia de que o conhecimento subjaz no indivíduo. O conhecimento já está implícito no indivíduo. E esse conhecimento implícito, ele precisa ser manifesto de alguma maneira. No caso do Sócrates, a forma de manifestação desse conhecimento que se encontra obscurecido é a maiêutica. No caso do Platão, a forma de expressão ou de manifestação desse conhecimento que se encontra adormecido ou obscurecido no indivíduo é a reminiscência. Como que ele justifica essa chamada teoria da reminiscência? Vamos tentar lembrar. A palavra reminiscência significa trazer de volta a memória, ou seja, lembrar de algo, que você um dia vivenciou. Ora, o Platão, ele contou, no mito da caverna, uma historinha interessante, no mito da caverna, não, desculpe, no livro chamado A República, ele contou uma história bem interessante, um mito chamado mito de Er, do pastor Er, o mito de Er. Vou colocar o nome aqui, mito de Er, que seria um pastor que teve a oportunidade de conhecer o reino dos mortos, aonde as almas viviam. E, de acordo com essa história de Platão, esse pastor, ele teve a oportunidade de ver como as almas viviam lá no mundo dos mortos, que seria, na ilustração platônica, o mundo das ideias. E ele notava que as almas, elas conheciam plenamente as realidades. As almas sabiam o que é o bem, o que é a beleza, qual que era a essência do ser humano, qual que era a essência de todas as coisas que nesse nosso mundo conhecemos apenas aparências. Lembra do dualismo platônico? O nosso mundo é feito de aparências, o mundo das ideias é feito de essências perfeitas. As almas habitavam o mundo das ideias e, por conseguinte, elas conheciam as coisas em sua essencialidade. Só que a essas almas era dada a oportunidade para elas habitarem o mundo sensível. E essas almas, elas podiam escolher o estilo de vida que elas levariam nesse nosso mundo físico, nesse mundo sensível. E grande parte dessas almas escolhiam que estilo de vida? Bom, consumo, uma vida baseada na posse, na riqueza, na fama, no poder, na luxúria, enfim. Pouquíssimas almas optavam por um estilo de vida mais moderado, mais racional. E, segundo a historinha do Platão, quando essas almas, assim que elas escolhiam o estilo de vida que iriam levar nesse mundo sensível, elas passariam por um rio, o rio Lete. A palavra Lete significa ausência de memória, esquecimento, E nesse momento, quando as almas passavam por esses rios, ou por esse rio, elas tomavam água. Aquelas almas que escolheram um estilo de vida baseada na riqueza, na fama, no poder, na luxúria, elas consumiam uma quantidade muito grande de água, por isso entravam num processo chamado de amnésia, ou seja, esqueciam completamente tudo aquilo que antes elas conheciam quando habitavam o mundo das ideias. E as almas que escolheram um estilo mais moderado e contido e sábio de vida, elas tomavam uma quantidade menor de água. Isso implica que essas almas tinham uma capacidade mais nobre ou maior de lembrar daquilo que antes elas conheciam. Então, dentro da perspectiva platônica, a partir do momento em que a alma passa a habitar o corpo, ela se torna prisioneira e, consequentemente, ela se torna embrutecida. Ela esquece aquilo que um dia ela
compreendeu. E dentro da perspectiva de Platão, o processo de conhecer implica justamente na capacidade da alma de relembrar aquilo que antes ela havia contemplado. Por isso que para Platão, o ato de conhecer implica na capacidade de lembrar. E o processo dialético, que a gente já tinha mencionado antes, é justamente o meio, a via que colabora para que a alma relembre aquilo que um dia ela conheceu. Então note aí, meus alunos, a semelhança, eu gostaria que vocês fizessem o paralelo e notassem a semelhança entre essa teoria e a teoria socrática da maiêutica. A maiêutica é o parto de ideias. A pessoa só vai parir uma ideia, um conhecimento, na medida em que essa ideia ou esse conhecimento encontra-se nela infuso. Pois bem, para Platão o conhecimento é uma lembrança. Eu só vou, na verdade, conhecer a partir do momento em que a minha alma é capaz de trazer à tona aquilo que ela um dia vivenciou. Então note que tanto na maiêutica quanto na teoria da reminiscência, repetindo, o conhecimento está implícito no indivíduo, está infuso no indivíduo. Os processos da dialética ou da própria maiêutica são necessários para que esse conhecimento seja manifesto. Então está aí, Está aí os resumos, as questões principais que nós gostaríamos de trazer em torno da filosofia de Platão, e vocês têm material em casa. A gente espera que vocês aí, em casa, estejam praticando os exercícios, as propostas de exercícios que nós passamos para vocês. E agora, no nosso próximo módulo, nós vamos tratar um pouquinho da sociologia.